Olá pessoal, tudo bem? Mais um dia aqui, mais um material trabalhando para vocês no nosso canal Professor Samarques Esclarecer. Aproveitando sempre a oportunidade para que vocês possam contribuir com o nosso canal, inclusive especialmente curtindo, comentando, compartilhando, pois exatamente é esse tipo de avaliação de todos aqueles que nos acompanham, canal Esclarecer Professor Samarques, é que a gente pode realmente crescer, opinando evidentemente, fazendo as críticas de maneira respeitosa, para nós termos sempre um debate propositivo em relação ao que acontece no mundo, o que acontece regionalmente, o que acontece na geopolítica, o que acontece em atualidade, que serve além do esclarecimento em si, mas para concurso público e até mesmo para assuntos de vestibulares. E são assuntos que mexem diretamente com nossas vidas. Muito bem. A gente observa que a qualquer momento pode explodir uma guerra que pode, com certeza, se tornar uma guerra regional no Oriente Médio, inclusive pode se tornar uma guerra mundial. Como sempre, o presidente Donald Trump fez discursos recheados, sempre ele faz discursos recheados de mentiras, de inverdades. Como agora, por exemplo, que ele declarou ao povo norte-americano que o Irã já está planejando construir mísseis, inclusive nucleares, que possam atingir o território norte-americano. É algo impensável, é algo inconcebível. O Irã não teria, em nenhuma hipótese hoje, capacidade tecnológica de atingir os Estados Unidos, porque são pelo menos 12 mil quilômetros de distância, e muito menos o Irã hoje, por enquanto, o Irã também não tem nem capacidade de fazer uma bomba, por enquanto, comum. O Irã com certeza já tem urânio enriquecido, em torno de 70%, e o que pode produzir a bomba atômica tem que ultrapassar 85%. O Irã possui hoje em torno de 450 quilos de urânio enriquecido, e com capacidade, caso chegue a pureza com capacidade de fazer bomba atômica, já tem sim em quantidade, condição de produzir pelo menos 9 bombas atômicas, porque em torno de 50 quilos que são utilizados para cada arma nuclear. Mas não tem perspectiva mínima dos Estados Unidos terem arma nuclear com capacidade, os Estados Unidos, não, o Irã tem capacidade técnica, tecnológica de atingir os Estados Unidos, nem com míssil balístico, nem qualquer tipo de arma. Hoje o Irã tem mínima condição. As armas do Irã não ultrapassam 3 mil quilômetros de distância. E do Irã para os Estados Unidos são de 10 a 12 mil quilômetros de distância, portanto incabível, tanto que a sua colocação no Irã foi mais uma vez também rechaçada pelo líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. Samarcos, e aí? Se explodir essa guerra, realmente a possibilidade dela se tornar regional é total. Por quê? Porque todos os países que estiverem dando apoio aos Estados Unidos e a Israel, com certeza sofrerão represália por parte do Irã. O Irã tem armas, inclusive mísseis balísticos, com capacidade que atinge de 13 a 15 Mach. Ora, o que significa o Mach? A velocidade do som. O Mach significa um Mach é velocidade do som, a velocidade do som é de 340 metros por segundo. São armas que podem atingir até 12 mil quilômetros por hora. As armas do Irã podem atingir Israel, que fica em média a 2.300 quilômetros, em até 10 minutos. Inclusive com uma velocidade tão elevada, esses mísseis, por exemplo, o Fatah 2 do Irã, ele sai da atmosfera da Terra, entra no espaço sideral, no vácuo, faz a reentrada na atmosfera da Terra e pode atingir de 13 a 15 vezes a velocidade do som. Detalhe, ele tem uma grande capacidade de mudar a rota, de tal maneira que praticamente impossibilita os cálculos precisos para que as defesas aéreas de Israel, dos Estados Unidos ou de qualquer país do Oriente Médio, inclusive qualquer defesa aérea do mundo, possa interceptar os mísseis, por exemplo, Fatah 2, exatamente porque a reentrada na atmosfera da Terra é de uma velocidade muito grande e a sua grande capacidade de manobra ultrapassa realmente a tecnologia dos mísseis Patriot norte-americanos, que é o que os Estados Unidos têm melhor de defesa aérea, o míssil Patriot, assim como o Iron Dome de Israel e o Stiling de Davi também. Israel não tem capacidade para parar em reentrada um míssil Fatah 2 do Irã. Além disso, pessoal, se por acaso os Estados Unidos atacarem o Irã
E o Irã vai atacar com certeza a Arábia Saudita. Por quê? Dando apoio aos Estados Unidos e tem aviões norte-americanos em território saudita. Aonde mais? A Jordânia, cujo aeroporto tem dezenas de caças norte-americanos. Aonde mais? O Egito. E aonde mais? Principalmente Israel. Israel com certeza sofrerá duro ataque do Irã e hoje o sistema de defesa israelense não foi reparado, porque eles usaram o sistema de defesa tipicamente na Guerra dos 12 Dias, no meio em junho do ano passado, em junho de 2025, então hoje eles não têm capacidade absoluta para se livrar de grandes danos por acaso de um ataque perpetrado pelo Irã. Fora isso, pessoal, o Irã está preparado para fechar o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz, o seu canal por onde passam os navios que conduzem em torno de 20 a 25% do petróleo que o mundo consome, em torno de 20 a 25% do gás consumido no mundo, gás de cozinha, o Estreito de Hormuz, o canal, ele tem no máximo 3 quilômetros de largura. Navio que vai, navio que vem, só tem o canal ida e volta de 3 km de largura e o canal, o Estreito de Hormuz, ele chega no máximo a 43 metros, a 43 quilômetros. De tal maneira que se o Irã fechar o Estreito de Hormuz, o preço do barril de petróleo vai disparar e provocar uma crise econômica no mundo inteiro sem precedente. E isso pode levar, sim, a uma terceira guerra mundial. E os Estados Unidos, com o objetivo de, quem sabe, tentar reabrir o Estreito de Hormuz, os Estados Unidos terão que descer, portanto, combater em terra firme os iranianos. Ressaltando que o Irã é um país que possui em torno de 100 milhões de xiitas, com mais de 4 mil mísseis extremamente modernos de médio alcance e longo alcance, além de milhares, dezenas de milhares de drones Shahed, que chega a 185 quilômetros e que ele pode voar muito baixo, com muita capacidade também de mudar o seu caminho, o seu percurso, de tal maneira que impossibilita a interceptação via satélite. E que essa guerra assimétrica do Irã, que vai sufocar as defesas dos Estados Unidos e Israel, isso pode provocar, sem sombra de dúvida, inclusive, afundamento dos dois porta-aviões norte-americanos. Tanto o Abraham Lincoln como o Gerald Ford, que está chegando hoje ao porto de Rafah, que é onde fica praticamente a esquadra de Israel e onde é uma região altamente industrializada e produtora de energia. Além do mais, existe o cinturão de resistência que apoia o Irã, grupos xiitas do Iraque, os Houthis do Iêmen, o Hezbollah do sul do Líbano, forças xiitas do sul da Síria, além do mais, aquilo que sobrou do Hamas. Porque, com certeza, esses grupos que sempre foram armados e financiados pelo Irã, eles, com certeza absoluta, eles irão também reagir de tal maneira que essa guerra pode se espalhar pelo Oriente Médio, se tornar uma guerra regional e existe sim possibilidade de ela escalar para uma guerra nuclear. A China tem vendido, tem comercializado armas com o Irã, assim como a Rússia. Já são pelo menos 7 grandes aviões de carga da China e da Rússia que com certeza não estão visitando o Irã. Com certeza eles estão levando mísseis e sistema inclusive de radar com tecnologia extremamente elevada. Além do mais, o Hezbollah tem capacidade para afundar navios de carga, inclusive petroleiros, na região do Canal de Suez, no Egito. O Canal de Suez ele tem, em média, 200 metros de largura. Se por acaso o Hezbollah, que fica ao sul do Líbano, que existe ao sul do Líbano, atacar navios de carga e até de petróleo no Canal de Suez, tranca ali pelo menos de 15 a 20% do comércio mundial. E sendo ali um navio atacado e afundado de carga, portanto um navio comercial, aquilo ali vai passar décadas para voltar a ter navegação, porque vai ser muito difícil tirar um navio afundado de dentro do Canal de Suez. Portanto, é muito arriscado, sem deixar de ressaltar que o Irã pode sim colocar em cabeças de mísseis, em extremidade de mísseis, urânio enriquecido e atacar Israel. Se o Irã, por acaso, usar a chamada bomba suja sobre Israel, boa parte de Israel ficará por séculos de maneira inabitável. E caso o Irã, já de maneira extrema, resolver jogar, por acaso, uma bomba suja sobre Israel, Israel, que é também um país com muitas armas nucleares,
irá fazer o bombardeio de Teherã. Teherã é uma cidade com mais de 5 milhões de habitantes. Se por acaso o Irã fundar um porta-aviões norte-americano é uma grande humilhação para os Estados Unidos, essa guerra vai escalar com perspectiva de causar milhões de mortes dentro do Irã. Portanto, uma guerra contra o Irã não é igual a uma guerra contra o Iraque. Não é uma guerra como a guerra dos 12 dias no meio do ano passado, em junho. É uma guerra que realmente não vai ser um simples passeio para os Estados Unidos. E até o ex-comandante das Forças Armadas dos Estados Unidos, o Mark Milley, disse que os riscos são elevados em atacar o Irã e existe a possibilidade muito elevada dos Estados Unidos fracassarem. Portanto, a qualquer momento, o mundo pode deparar com uma guerra sem precedentes, muito mais arriscada do que uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, onde agora Vladimir Putin disse que o Reino Unido e a França estão preparando a Ucrânia para utilizar ou uma arma nuclear contra a Rússia ou até uma própria bomba suja contra a Rússia. E a gente sabe que qualquer situação dessa que por acaso acontecer contra o território russo, Vladimir Putin vai sim usar sobre Kiev, capital da Ucrânia, uma arma nuclear. E a gente sabe perfeitamente que o primeiro que usar uma arma nuclear ou uma bomba suja, isso vai provocar uma escalada nuclear e pode levar a uma hecatombe e que, consequente, gere o fim da humanidade. Muito obrigado, professor Samarques. Compartilhe, comente, realmente curtam, toque lá no sininho para ser notificado no nosso canal Esclarecer Professor Samarques. Abraço em todos aqueles que admiram e que respeitam o nosso trabalho. Muito obrigado, pessoal.